Vamos lá, pessoal, vamos voltar bloco 2 do módulo 6 aqui do curso Direito Administrativo com o Dudu. Nós estamos discutindo, a responsabilidade civil do Estado e hoje esse aqui é o esquema atual, Ou seja, haverá responsabilidade civil do Estado, em casos de ação ou em casos de omissão. Ou seja, o Estado responde por ação, o serviço público foi prestado e do serviço público alguém sofreu dano, e o Estado também responde por omissão, ou seja, o serviço público não foi prestado e em razão da não prestação do serviço público, alguém sofreu dano. Basicamente é isso aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai estudar primeiro as situações de ação e depois as situações de omissão. Vamos lá? Começamos aqui, Item 2, responsabilidade civil do Estado objetiva por ação. Pessoal, qual é o fundamento, qual é a norma que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado por ação? O fundamento, aqui, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos ler? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade, ou seja, agindo, prestando serviço público ou se aproveitando da condição, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o agente responsável no caso de dolo ou culpa. Lembrando que dolo ou culpa aqui, é o regresso, a gente vai estudar aqui, é tratando do agente, já que o Estado, a administração, responde de forma objetiva, Pouco importa se houve dolo ou culpa. Então vamos devagar para a gente entender. Isso aqui, merece ser estudado da seguinte forma, Primeiro tópico que eu tenho que estudar com vocês é a Constituição diz que são os agentes das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, que vão causar danos a alguém, que vão causar danos a terceiros. E aí vem a pergunta de prova, A pergunta de prova quer saber o seguinte, deixa eu botar aqui embaixo, A pergunta de prova quer saber o seguinte, Quem são esses agentes das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que, prestando serviço público, vão causar danos a alguém, Esses agentes são os agentes que trabalham nas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os agentes da União, dos estados, do DF, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas de direito público, Essas aqui, de acordo com o artigo 41 lá do Código Civil, são as pessoas jurídicas de direito público que interessam para a gente. Artigo 41 do Código Civil. E depois, quem são os agentes das pessoas jurídicas de direito privado? São esses aqui, Os agentes que trabalham nas fundações públicas de direito privado, só mudar a cor aqui, nas fundações públicas de direito privado, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas empresas delegatárias. Quais são as empresas delegatárias? Concessionárias, por exemplo, a Vivo, A empresa de telefonia Vivo é uma concessionária de serviço público ou permissionárias, por exemplo, as empresas de ônibus aí do seu município. Então aqui, pessoal, estão as pessoas jurídicas que têm agentes que podem causar dano, ou seja, todos os agentes, deixa eu até apagar aqui, a gente vai reescrever que agora você já sabe quem eles são. Todos os agentes
dessas pessoas jurídicas aqui embaixo, pessoa jurídica, direito público ou pessoa jurídica, direito privado, ou seja, todos os agentes que trabalham na União, nos estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, direito público, trabalham aqui, ou todos os agentes que trabalham aqui, trabalham onde? As fundações públicas, direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e empresas delegatárias, ou seja, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, ou seja, todos os agentes dessas pessoas jurídicas aqui embaixo que estiverem prestando serviço público e prestando serviço público, alguém sofre dano, legal? As próprias pessoas jurídicas vão responder. As próprias pessoas jurídicas vão responder, né, pelos danos causados. Ou seja, quando, né, a gente vai melhorar isso aqui, tá? Mas só para você entender, quando um agente da União causa dano a alguém, quem responde é a própria União. Tá? Quando o agente, por exemplo, de uma concessionária, né, um agente que trabalha na Vivo, causa dano a alguém, quem responde é a própria Vivo. Ou seja, né, essa métrica aqui você não pode esquecer. Então, os agentes que trabalham nessas pessoas jurídicas aqui embaixo, quando eles estão prestando serviço público, se eles causam dano a alguém, é a própria pessoa jurídica que vai responder. Legal? É isso aqui que diz essa primeira parte aqui, do artigo 37 da Constituição Federal. Que diz, né, aqui, deixa eu só aqui, essa primeira parte, ela diz exatamente isso. Que as pessoas jurídicas, direito público, direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. É isso aqui, né, que tem essa explicação, que corresponde a essa explicação que eu acabei de te dar. Legal? Isso aqui, segura que é no final do módulo que nós vamos estudar. Isso aqui esquece. Eu quero que você entenda, inicialmente, é isso aqui. Então, quer dizer, de novo, que um agente, né, aqui, das pessoas jurídicas que podem ser de direito público ou de direito privado, olha aqui, essas pessoas jurídicas, um agente de uma dessas pessoas jurídicas, ele prestando serviço público, e aí, se é prestando serviço público, nós estamos num caso onde o agente está praticando uma ação. Esse agente prestando serviço público, ele causou danos a alguém, sim ou não? Se ele causou danos a alguém, a própria pessoa jurídica, onde o agente trabalha, é que vai responder, é que vai pagar por esses danos. Então, por exemplo, um agente da União, você viu comigo que a União é uma pessoa jurídica de direito público, lá no artigo 41 do Código Civil, e as pessoas de direito privado, pessoal, elas estão no artigo 44 do Código Civil. Tá? Tudo isso aqui nós estudamos no módulo 2, né? Que é o módulo da organização administrativa, tá? Mas não vou sonegar nada, o que for para eu explicar, eu vou explicar aqui. Bom? Então, os agentes que trabalham nessas pessoas jurídicas, né, prestando serviço público, né, que é a ação que a gente está estudando, eles podem causar danos a alguém. Legal? Se eles prestando serviço público, esses agentes, eles causam dano a alguém, a própria pessoa jurídica vai responder. Ou seja, no nosso caso aqui, a própria pessoa jurídica é a União. Legal? Então, se um agente da União, né, que é a pessoa jurídica, prestando serviço público, ele vem causar danos a alguém, quem responde é a própria União, que é a pessoa jurídica ao qual o agente público está vinculado. Legal? Da mesma forma, para a gente poder, isso aqui depois vai ficar bem melhor, né? Aqui, se um agente de uma pessoa jurídica, posso até usar aqui, acho que dá, né? Aqui, se essa pessoa jurídica, por exemplo, é a Vivo,
né, uma concessionária de serviço público, se um agente da Vivo, vou trocar a cor aqui, se um agente da Vivo, né, a Vivo é uma pessoa jurídica de direito privado, né, é uma concessionária de serviço público, aqui, uma concessionária de serviço público, ok? Então, ó, se um agente da Vivo, né, que é a pessoa jurídica, prestando serviço público, ele causa dano a alguém, imagine que ele está lá no poste, deixa uma marreta cair e machuca uma pessoa aqui embaixo. Quem vai responder é a própria pessoa jurídica, ou seja, quem vai responder é a própria Vivo. Legal? Professor, isso aí depois tem uma complicação, não tem? Tem. Mas inicialmente eu queria que você entendesse isso. O que está dizendo aqui para a gente é exatamente isso aqui, ó. É que qualquer pessoa jurídica que preste serviço público, se o agente dessa pessoa jurídica que está prestando serviço público, ele causa dano a alguém, quem responde é a própria pessoa jurídica. Eu dei um exemplo aqui respondendo à União, também dei um exemplo aqui respondendo à Vivo, né, que é uma empresa concessionária. Tá bom? Tá bom, sem maiores complicações. E aí quando você vai avançar nisso, que você descobre então, né, que, né, um agente, né, prestando serviço público ou se aproveitando dessa condição, ele causa dano a terceiro, você tem que saber quem é esse terceiro. Já já você vai estudar isso aqui comigo também, tá? Olha aqui. Às vezes, né, o agente literalmente ele está prestando serviço público e aí causa dano a alguém, ou às vezes ele não está prestando serviço público, mas ele se aproveita da condição de ser agente e causa dano a alguém. Por exemplo, pessoal, nada contra a polícia, mas o serviço policial acaba que é o serviço que a gente mais tem contato no dia a dia. Então, por exemplo, presta atenção, ó, um policial agindo na condição de policial, mas ele estava de folga. Ele não estava prestando serviço público. Ele se aproveitou da condição de policial e se aproveitou no melhor sentido. Ele estava de folga, viu uma briga entre marido e mulher, viu que o marido ia matar a mulher, ele pegou a arma e separou a briga. Só que a arma disparou, a arma dele lá da corporação, e ele matou o marido acidentalmente. O Estado responde? Responde. Legal? Porque apesar desse policial não estar prestando serviço público, ele está se aproveitando, ele está agindo na condição de agente público, na condição de alguém que presta serviço público. Então, às vezes, o agente vai estar prestando ou vai estar se aproveitando dessa condição. Se tanto prestando, né, ou, né, se aproveitando dessa condição, o agente ele causa um dano a terceiro, não tem jeito, hein? Vai gerar responsabilidade civil. Legal? Vai gerar responsabilidade civil. Tá bom? Tá bom. E aí, pessoal, ó, quem é esse terceiro? Isso aí é a pergunta que eu mais escuto quando acaba uma aula presencial, que eu boto a minha rede social, quando eu, antes de chegar em casa, já tenho milhões e milhões de perguntas perguntando assim, professor, quem é esse terceiro? Às vezes fico com vergonha de perguntar em sala, mas não tem vergonha não, tá? Se tiver qualquer dúvida comigo aqui, gente, ó, é só mandar aqui que eu vou responder, tá? Não tem essa não, tá? Vamos lá. Quem é esse terceiro? Esse terceiro, aqui, ó, é qualquer pessoa, botei aqui físico, né? É qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, qualquer pessoa física ou jurídica, que não integra a administração pública. Legal? Por que isso? Olha aqui, rapidinho, ó. Se um policial federal causa dano a outro policial federal em serviço, cara, isso aqui, ó, é a Lei 8.112 de 90. Não tem nada a ver com o que nós estamos estudando hoje. Provavelmente isso aqui é um caso de demissão, lá do artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Agora, se um policial federal em serviço causa dano a tício, que não tem nada a ver com a administração, que não integra a administração, tício é o que nós chamamos de terceiro. Aqui é o que nós estamos estudando hoje. Aqui vai gerar responsabilidade civil do Estado, ou seja, a União vai ter que indenizar tício, né? Já que o policial federal trabalha na União. É servidor público da União. Foi? Estamos juntos até aqui? Estamos juntos até aqui. Então eu não posso esquecer que esse terceiro não é
né, ele não integra a administração pública, não é integrante da administração pública que causou o dano. Legal? Perfeito? Show de bola. Sem maiores complicações. E aí, nós precisamos agora entrar, na minha humilde opinião, no ponto mais importante, né, da aula de hoje, tá? Que são, né, os elementos da responsabilidade. Ou seja, para existir responsabilidade civil do Estado por ação. O que é responsabilidade civil do Estado por ação? Ou seja, um agente prestando serviço público, ele causa dano a alguém, a um terceiro. Você já acabou de ver isso comigo? Para ver isso aqui, ó, o agente prestando serviço público causando dano a terceiro, para existir a responsabilidade por ação, é necessário, né, que a gente consiga enxergar aqui, né, 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Eles estão aqui, ó, na sua frente. Na verdade, a ordem é essa, né? 1, 2 e 3. Olha aqui. Deixa eu até ver se eu consigo, né, fazer de um jeito que fique mais palpável para a gente aqui. Espera aí, rapidinho. Olha aqui. Olha. Ó, vamos botar aqui. E o nexo vai ficar um pouco acima. Então aqui, ó, o primeiro elemento é a conduta. Nesse caso aqui, a conduta é uma ação. Ou seja, um agente está prestando serviço público. Em razão dessa má prestação do serviço público, em regra, o serviço público, quando causa dano, é porque houve uma má prestação. Nem que saiba uma má prestação porque o agente público, sei lá, deixou de observar uma norma técnica. Vamos lá, ó. Então, em razão, né, desse serviço público, dessa ação, alguém sofreu dano. Esse dano que você viu que vai ver comigo, ele pode ser moral ou ele pode ser material. Hoje já se fala até em dano estético. A gente vai ver isso com calma, tá? Mas em regra ele pode ser moral, né, ou material. Moral e ou material. E entre a conduta e o dano existe um nexo causal. O nexo causal, olha aqui para mim rapidinho, ó, olha para a tela. O nexo causal é o elo que liga a conduta ao dano, de forma que, se não existisse a conduta, não haveria o dano. Olha aqui, ó. Fecha os olhos e imagina comigo. Um servidor público federal, por exemplo, um servidor do INSS, dirigindo uma viatura, perde o controle dessa viatura, sobe na calçada e mata uma pessoa. A conduta dele, dirigir a viatura, ela é suficiente para causar o dano? Dirigir a viatura e perder o controle? Sim. Por quê? Porque se não existisse essa conduta, não haveria o dano. Ou seja, se o servidor do INSS não estivesse dirigindo e não tivesse perdido o controle da viatura, não atropelaria a pessoa que estava na calçada. Ou seja, nesse caso eu posso afirmar que existe nexo, ou seja, existe elo, existe uma ligação da conduta com o dano. O que nós vamos estudar agora? Vamos estudar cada um desses elementos. Vamos estudar a conduta, vamos estudar o dano e depois vamos estudar o nexo. Conduta, dano e nexo. São os elementos que nós vamos estudar agora para caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Legal? Vamos lá? Vamos lá. São os elementos. Primeiro elemento, então, é a conduta. Professor, o que é a conduta? A conduta é uma ação. Né? E a ação aqui, ó, eu vou até tirar agente, deixar agente, né? E daqui a pouco eu vou diferenciar isso com vocês. É a ação de um agente. A conduta é a ação de um agente. Né? Ou seja, que pertence um agente de uma pessoa. Um agente que pertence, quem sabe faz ao vivo, né? Pertence a um agente que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Ou seja, esse agente, né, está prestando serviço público.
Ou seja, a conduta, então, é uma ação. Qual é a ação? A conduta é o agente, você já viu comigo, né? Que é o agente que trabalha numa pessoa jurídica de direito público ou numa pessoa jurídica de direito privado. É o agente, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. É o agente que trabalha num desses aqui. É o agente que trabalha na pessoa jurídica de direito público ou na pessoa jurídica de direito privado. É o agente, né, que está prestando serviço numa pessoa jurídica, está trabalhando, né, e prestando serviço junto a uma pessoa jurídica, direito público ou direito privado, e esse agente causa dano a alguém. Então, esse agente está prestando serviço público, esse agente pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, e esse agente causa dano a alguém. O exemplo que eu estou dando para vocês aqui direto, né? O policial dirigindo uma viatura, perde o controle, sobe na calçada e mata uma pessoa. Né? Eu tenho um agente, o policial, prestando serviço público, segurança pública, perde o controle, sobe na calçada e mata uma pessoa, ou seja, causa dano a alguém. Legal? É o caso típico da conduta. A conduta aqui, ó, é o policial está prestando serviço público, ou seja, está dirigindo a viatura, prestando o serviço público de segurança pública. Legal? Então, se eu pudesse, né, traduzir para você isso aqui numa palavra mais simples, a conduta, então, é prestar serviço público. Então, todas as vezes que alguém estiver prestando serviço público e essa pessoa prestando serviço público, né, ela causa dano a alguém, eu já tenho a conduta necessária para gerar a responsabilidade civil do Estado. Legal? Legal. Ó, como eu avisei a vocês, 90% dos casos, estou chutando aqui só para criar uma ordem de grandeza, é isso aqui que acontece, né? A regra é isso aqui. É um agente prestando serviço público e quando ele presta o serviço público, infelizmente, alguém sofre dano. Isso aqui acontece na grande maioria das vezes. Só que às vezes o agente não está prestando serviço público, né? Ele está se aproveitando desta qualidade. Tá? Vamos ver? Isso aqui, ó, eu posso falar sem medo de errar, isso aqui é a exceção. Isso aqui quase não acontece para efeito de prova, né? Mas quando cai, derruba uma galera. Tá? Então, o agente pode estar atuando, ou seja, prestando serviço público, ou ele pode estar se aproveitando da condição de agente público. Legal? Então aqui, ó, o agente que atua nessa qualidade, ou seja, o agente está prestando serviço público, né? Um exemplo aqui, ó, o servidor público de uma autarquia dirigindo uma viatura, perde o controle, sobe na calçada e mata uma pessoa. Se ele está dirigindo uma viatura, ele está prestando serviço público. Legal? Aqui é o padrão, né? Essa autarquia vai ter que responder. Tá bom. Agora, né, um agente se aproveitando desta qualidade, ou seja, teoricamente ele não está prestando um serviço público de forma direta. Está se aproveitando, né? Se aproveitando é uma nomenclatura da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Legal? Porque quando a Constituição fala agindo nessa qualidade, fica muito vago, né? Então, por exemplo, ó, um policial, pessoal, de novo. Nada, deixa eu abrir a câmera da verdade aqui. Nada contra os meus amigos policiais. Né? Já fui professor nos cursos preparatórios da Cadepol. Né? Já tenho milhões e milhões e milhões de colegas que são policiais. Né? Talvez hoje, né? O meu melhor amigo, que é o meu padrinho de casamento, é policial. Né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a polícia. Pelo contrário, tem um bom relacionamento. Mas acaba que o serviço público policial, ele é o que a gente vê no dia a dia. Você pega uma criança assim que ela nasce, né, e ela quer ser um servidor público, o primeiro servidor público que ela quer ser, ali com 3, 4 anos, 2 anos, 1 ano, é ser policial. Meu filho falava quando era criança, quero ser titial. Por quê? Porque é o primeiro contato que o cidadão, que o indivíduo ainda
né, ali no início da sua idade, tem contato. Primeiro, o serviço público que a gente tem contato. Então, por isso que acaba que é o serviço público mais experimentado, é o serviço público, na verdade, que mais dá cara a tapa e acaba que tem mais exemplos concretos, porque isso aqui é jurisprudência que eu estou te contando. Bom, feito o aviso, né? Então aqui, ó, um policial, aqui, ó, fora do horário de serviço, estava de folga, né? Atira em alguém com a arma da corporação com a intenção de separar uma briga. Né? O policial estava em casa, né, de sunga, tomando um banho de piscina, fazendo um churrasco, e viu, né, o vizinho agredindo a esposa. Ele viu que a coisa ia passar dos limites. Mesmo ele estando fora do serviço, ele estando de folga, ele pegou a arma dele, que é a arma da corporação, né, ele, né, entrou na casa do vizinho, porque o vizinho agredindo a esposa é flagrante delito, né, ele entrou na casa do vizinho, né, e ele rendeu o vizinho, só que o vizinho, né, muito forte, né, foi em direção a ele, e entre ele morrer, né, teoricamente querendo fazer o bem, e o vizinho, ele deu um tiro de alerta, né, imagine você que ele não matou, mas ele feriu o vizinho. Cara, o Estado vai responder. Legal? O Estado vai responder. Por quê? Porque mesmo que esse agente público, né, ele esteja, né, e aí a gente vai discutir pra caramba essa ideia, né, do agente público ter agido de forma lícita, né, da culpa ser exclusiva da vítima, mas em regra, no padrão, legal, o Estado vai responder. Por quê? Porque mesmo que o agente público esteja fora de serviço, né, ele agiu na qualidade de agente público com a arma da corporação. Legal? O caso concreto disso aqui, ó, o agente público, né, atingiu, né, o marido e atingiu, né, uma pessoa, salvo engano, uma criança, não vou afirmar, tá? Mas salvo engano, uma criança que estava do lado de fora vendo a briga. Legal? Quanto ao marido, a gente pode até discutir, né, a questão. Né? Agora, quanto à criança, não tem jeito, tá? Vai ter que pagar. Tá? O Estado vai responder. Né? O policial, mesmo fora de serviço, ele agiu nessa qualidade, ele agiu, né, se aproveitando da condição de agente público, e se aproveitando aqui no melhor sentido, ou seja, ele se aproveitou porque ele tem um treinamento, ele sabe mexer com isso, só que aconteceu um infortúnio, né, e no caso do agente, né, por caso de ser agente público, vai gerar responsabilidade, tá bom? Tá bom. Ó, analisando a conduta, ainda nasce uma outra situação, essa aqui é a complicação que a gente vai ter que estudar agora. Tá? Olha aqui, ó. A responsabilidade do Estado, ela pode ser, né, primária, ou ela pode ser, deixa eu botar aqui, ou ela pode ser secundária. Professor, o senhor explica melhor isso? Explico. Só que para você entender isso aqui, eu tenho que primeiro te explicar um negócio aqui, ó, que são as formas de execução dos serviços públicos. Olha aqui, ó, para você entender e nunca mais confundir. Olha aqui. Ó. Segundo o artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público ele pode ser prestado de forma direta ou ele pode ser prestado de forma indireta. O serviço público, quando é prestado de forma direta, ele é prestado pela própria administração pública. Ou seja, ele é prestado, né, pela União, ou é prestado pelo Estado, ou é prestado pelo DF, ou é prestado pelo município, ou é prestado por uma autarquia, ou é prestado por uma fundação pública, ou é prestado por uma empresa pública, ou por uma sociedade de economia mista. Todas essas aqui, ó, são entidades da administração pública, ó, direta, as que estão sublinhadas de vermelho. E as que não estão sublinhadas, a administração pública indireta. Então, quando eu digo para você que o serviço público foi prestado de forma direta, ele foi prestado pela própria administração. Quem é que diz isso? É o artigo 175 da Constituição Federal. Só que o serviço público ele pode ser prestado também de forma indireta. Quando o serviço público é prestado de forma indireta, quem presta esse serviço público é uma empresa delegatária. E essa empresa delegatária, né, ela é chamada de concessionária, né,
concessionária de serviço público ou a permissionária de serviço público. Concessionária ou permissionária de serviço público. Professor, me dá um exemplo de concessionária? As empresas de avião. Professor, me dá um exemplo de permissionária? Geralmente as empresas de ônibus aí do seu município. Então, essas empresas de avião e de ônibus, elas são empresas delegatárias. Por quê? Porque a administração pública entregou para essas empresas, ou seja, delegou para essas empresas a execução desses serviços públicos, tá bom? Então, o serviço público, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, ele pode ser prestado de forma direta ou de forma indireta. Deu para entender isso aqui? Vamos agora para o esquema. Ó. A responsabilidade civil do Estado primária, também chamada de responsabilidade civil do Estado direta, é quando o serviço público é prestado diretamente pela própria administração pública. Então, quando esse serviço é prestado pela própria administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, quem responde é a própria administração pública. Legal? Aqui eu botei um exemplo para vocês, mas eu vou colocar aqui todos os exemplos aqui para vocês, porque isso aqui cai em prova. Tá? Deixa eu só ganhar um espaço aqui. Eu vou botar todos os exemplos sem preguiça. Olha aqui. Ó, se um agente público da União ele causa danos a alguém prestando serviço público, quem responde é a própria União. Se um agente público de um estado, por exemplo, estado do Rio, São Paulo, ele causa danos a alguém, quem responde é o próprio Estado. Se um agente público do Distrito Federal causa danos a alguém, quem responde é o próprio Distrito Federal. Se um agente público do município causa danos a alguém, responde é o próprio município. Se o agente público de uma autarquia causa danos a alguém, quem responde é a própria autarquia. Então, por exemplo, um agente do INSS, INSS é uma autarquia, causa danos a alguém, quem responde é o próprio INSS. Legal? Legal. Vou te dar espaço aqui, ó. Só subir um pouquinho. Legal. Aqui. Se um agente público de uma fundação pública causa danos a alguém, quem responde é a própria fundação pública. Então, por exemplo, se um agente da Fiocruz causa danos a alguém, quem responde é a própria Fiocruz. Tá bom. Se um agente de uma empresa pública, por exemplo, os Correios, causa danos a alguém, quem responde é a própria empresa pública. Se um agente de uma sociedade de economia mista causa danos a alguém, quem responde é a própria sociedade de economia mista. Agora, deixa eu ver se dá para diminuir mais ainda para você conseguir enxergar tudo. Agora, aqui, ó. Se um agente, vou trocar de cor, de uma concessionária de serviço público, por exemplo, a Vivo, legal? Ele causa danos a alguém, quem responde é a própria concessionária, a própria Vivo. Da mesma forma, se um agente de uma permissionária, um motorista de ônibus aí do seu município, perde o controle do ônibus e mata uma pessoa. Se esse permissionário causa danos a alguém,
Quem responde é a própria empresa permissionária. Eu quero dizer para vocês que, quando eu vou tratar da responsabilidade primária da administração pública, eu tenho que separar esses casos aqui. Então, visto isso aqui, analisado isso aqui, se o agente desse pessoal aqui, da União, só regular isso aqui porque desregulou. Vamos lá. Se o agente desse pessoal aqui, o agente da própria União, do Estado, DF, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas, se eles causam dano, quem paga, são eles mesmos. E se você percebeu, todos esses caras aqui, eles fazem parte da administração pública. Legal? Todos eles fazem parte da administração. Uns da administração pública direta e outros da administração indireta. Correto? Correto. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Ficou muito claro para mim que quando quem pratica o dano, deixa eu só botar aqui um pouquinho mais para cima. Quando quem pratica o dano é um agente da administração pública, quem responde é a própria administração pública. Legal? Quem responde é o Estado, a administração pública responde. Então, repito, se quem praticou o dano foi um agente público da União, quem responde é a própria União. A União, que é ente da administração pública direta. No mesmo sentido, se quem praticou o dano foi um agente de uma autarquia, quem responde é a própria autarquia. A autarquia é um membro da administração indireta. Eu estou querendo dizer para você que quando quem pratica o dano é um agente público, é um agente da administração pública, que nós chamamos esse cara aqui de agente público, um agente público da administração pública, quem responde é a própria administração. Então, olha aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Quando quem pratica o dano é um agente da própria administração pública, nós chamamos isso de responsabilidade civil primária. Só que às vezes não é isso que acontece. Às vezes nós estamos diante da responsabilidade civil do Estado secundária. Vamos entender isso aqui? Olha aqui. Você falou para mim que às vezes a administração pública ela entrega a empresas a prestação de serviços públicos, não é isso? Às vezes a administração pública entrega a empresas que podem ser concessionárias ou permissionárias, a prestação de serviços públicos. Por exemplo, a União entregou a Gol Linhas Aéreas a prestação do serviço público de aviação civil, de cargas e pessoas. Perfeito? Perfeito. Olha aqui. Se essa empresa, ou seja, um agente da Gol, um agente que nós entendemos, na maioria das vezes, como empregado. Se um empregado dessa empresa que recebeu o serviço público para prestar,
ele causa danos a alguém, quem responde é a empresa. Olha aqui, ó. Se um piloto da Gol, pessoal, mais uma vez, só exemplo para você entender, tá? Se um piloto da Gol, né, taxiando o avião, ele atropela uma pessoa, quem responde é a Gol. É a Gol que vai ter que indenizar a vítima ou a família da vítima. Por quê? Porque quando, né, nós estamos diante de um serviço público prestado por uma empresa, é a empresa que vai responder diretamente. Legal? Por uma empresa, né, concessionária ou permissionária. É para uma empresa que ganhou uma licitação para poder prestar um serviço público. Agora, imagine você. De novo, gente, exemplo para não dar problema. Imagine você que a Gol não pagou, por qualquer motivo, não conseguiu pagar, né? Seja uma crise financeira, não tem dinheiro, não pagou, né, a indenização à vítima. Aí, não conseguindo, né, a empresa pagar, aí a gente chama a administração pública. Aí, nesse caso, a União vai responder. Ou seja, presta bem atenção aqui, ó. Sempre que esse serviço é prestado por uma concessionária ou uma permissionária e o empregado desta empresa, prestadora de serviços públicos, causa dano a alguém, primeiro quem vai responder é a empresa. Só que se a empresa não conseguir pagar, por exemplo, a empresa faliu, aí quem vai responder é a administração. Ou seja, a administração sempre vai responder em segundo lugar, nesse caso aqui, quando o serviço é prestado por uma empresa. Ou seja, para você entender, primeiro vamos tentar receber da empresa. Se não conseguir, aí a vítima cobra da administração pública. Nós chamamos isso aqui, ó, de responsabilidade, né, indireta, secundária ou subsidiária. Esse aqui é o nome que mais cai em prova, tá bom? Então deixa eu ver se você entendeu isso aqui. Sempre que o serviço público estiver sendo prestado, aqui, ó, diretamente pela própria administração pública, por um agente público que fez concurso público, um agente público, né, de cargo em comissão, um agente público. Legal? Sempre que esse serviço estiver sendo prestado pela própria administração pública e esse serviço é prestado por um agente público, a administração pública responde diretamente. Ela é a primeira a ser chamada. Agora, todas as vezes que esse serviço público estiver sendo prestado diretamente por um delegatário contratado pela administração, ou seja, por uma concessionária ou uma permissionária, ok? Quem é que vai responder? Primeiro, quem vai responder é a empresa, ou seja, a empresa concessionária, uma empresa de aviação, ou a empresa permissionária, uma empresa de ônibus estadual. Agora, se essa empresa não conseguir pagar, aí, em segundo lugar, imagine você, que a empresa não tem como pagar, aí, em segundo lugar, eu vou chamar a administração pública. Então, deixa eu ver se você entendeu. Olha aqui, ó. Uma empresa prestadora de serviço público mediante concessão, por exemplo, uma empresa de aviação civil, causa um acidente. Quem responde é a empresa, né? O exemplo que eu te dei, de novo, gente, um exemplo. Imagine você que é a empresa Azul, uma empresa de aviação civil, taxiando, né? Ela causa um acidente, né? O piloto do avião atropela uma pessoa. Quem é que vai responder? Quem responde em primeiro lugar é a empresa concessionária, a Azul. Legal? Só que imagine você que a Azul por algum motivo não pagou, né? Não tem grana, por algum motivo não pagou. Legal? O que vai acontecer? A administração pública será chamada, ou seja, a administração pública vai responder em segundo lugar. Por isso nós chamamos isso de responsabilidade subsidiária, secundária ou indireta. Olha aqui rapidinho. De novo, eu corro o risco de ser chato, mas não corro o risco de ser omisso. Então vamos lá, olha aqui, ó. Olha aqui. A União
um policial federal dirigindo essa viatura, né, sobe na calçada e mata essa senhora aqui, ó, Dona Maria. Quem é que responde por esse evento? Quem vai responder é a própria União. A Polícia Federal é um órgão da União, né, órgão, né, não tem, né, personalidade jurídica, e por isso quem responde é a União. Tá bom. Outro exemplo. A União contratou a empresa de aviação AB para poder prestar o serviço público de aviação. Tá bom. O piloto da empresa AB, quando estava, né, taxiando, perde o controle do avião e mata essa pessoa aqui, ó, Tício. Correto? Olha aqui. Quem é que responde? Olha aqui. Quem responde em primeiro lugar, responsabilidade primária, né, é a empresa AB, né, a concessionária de serviço público. Isso aqui, ó, é uma concessão. Mas se a empresa B não tiver como pagar, porque, por exemplo, faliu, fechou as portas sem avisar ninguém, vai entrar a responsabilidade secundária. A responsabilidade secundária é de quem nesse caso? Da União, que é quem contratou a empresa para poder prestar o serviço. Legal? Essa responsabilidade secundária indireta, nós chamamos também de subsidiária. Inclusive, é assim que mais cai em prova. Subsidiária. Tá? Quer ver outro exemplo? Outro exemplo. Ó, de novo, hein? Corro o risco de ser chato, mas nunca omisso. Outro exemplo. Vou trocar de cor aqui, ó. O município do Rio de Janeiro contratou a empresa CD para poder prestar, né, o serviço de transporte coletivo de ônibus, né, ligando, né, o centro da cidade à Barra da Tijuca, por exemplo. Ligando o centro à Barra da Tijuca. Tá bom. Empresa CD. A empresa CD, o motorista perde o controle, sobe na calçada e mata Mévio. Isso aqui é uma permissão. Bom? Tá bom. Quem é que vai responder primeiro por esse evento? Quem vai responder primeiro é a empresa CD. É ela que vai ter que pagar a indenização à vítima, né? Nesse caso é a família de Mévio. Agora, e se a empresa CD não consegue pagar, porque, por exemplo, faliu? Aí, quem vai responder em segundo lugar é o município do Rio de Janeiro. Ou seja, a administração pública vai ser chamada para pagar. O que nós chamamos de responsabilidade secundária, indireta ou subsidiária. Legal? Eu só queria fazer um aviso a vocês para não confundir subsidiária com solidária, tá? Aqui a responsabilidade ela é subsidiária. Às vezes eu vejo na internet aí falando que é a mesma coisa e não é. A responsabilidade subsidiária ela acontece assim, ó. Ela acontece assim, ó. Primeiro eu tento um, não deu, eu tento outro. A solidária eu posso chamar os dois ao mesmo tempo ou separado. A subsidiária eu tenho a obrigação. Primeiro eu tento um, não deu, eu chamo outro. É que lá no processo civil a gente chama de benefício de ordem, tá? A gente necessariamente chama um para depois chamar o outro. Eu não posso quebrar essa ordem. Legal? Se você olhou para isso aqui com carinho e você está fazendo questão de prova aí, né, estudando, você já viu que isso aqui, ó, esses três casos, né, eles não caem em prova, né? Eles despencam em prova. A administração a prova traz um caso em quem presta o serviço é a própria administração. Ela pode trazer um caso em quem presta o serviço é a concessionária. A concessionária é contratada pela administração.
ou uma permissionária. Permissionária é contratada pela própria administração. Legal? É isso que cai em prova. E quando, né, a gente perceber, né, que primeiro foi chamado a empresa, e se a empresa não deu, aí a gente chama a administração, a prova vai descontar essa historinha, você sabe que essa responsabilidade ela é secundária, também chamada de subsidiária. É secundária, subsidiária, indireta, é tudo a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Secundária, indireta ou subsidiária. Isso tudo é sinônimo. Qual é o sinônimo que eu tenho aqui, professor? O sinônimo que eu tenho aqui é esse, ó. A obrigatoriedade. Opa! A obrigatoriedade. Obrigatoriedade de quê? A obrigatoriedade de, primeiro, né, tentar receber da empresa, só vai chamar a administração pública em segundo lugar. Primeiro a empresa, a administração em segundo. E eu só vou chamar a administração se a empresa não tem como pagar. Aí eu chamo a administração pública. Legal? Responsabilidade secundária, indireta, também chamada de subsidiária. Pelo amor de Deus, não confunda com solidária. Isso aqui não é solidária. Solidária, inicialmente, é quando eu posso chamar os dois, né, ao mesmo tempo. Aqui eu primeiro tenho que chamar um, não dando, eu chamo o outro. Isso aqui é subsidiariedade, benefício de ordem, um estudo um pouco mais pesado aí que envolve o processo civil. Tá bom? Tamo junto até aqui? Tamo junto. Vencido, né, a conduta, eu vou para o segundo elemento. O segundo elemento, né, da responsabilidade civil do Estado é o dano. Só que o dano eu quero ver com vocês no próximo bloco. Antes, eu vou fazer uma revisão. Presta atenção. Ó, quer dizer que para configurar a responsabilidade civil do Estado por ação, ou seja, alguém prestando serviço público causa dano a alguém, é necessário 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Conduta, dano e nexo causal. Nós começamos a estudar a conduta. A conduta é quando eu tenho um agente, que pode ser um agente público ou o empregado de uma empresa concessionária ou permissionária, um agente, né, que prestando um serviço público causa dano a alguém. A conduta é um agente, prestando serviço público, ele causa dano a alguém. Lembrando que quando esse agente prestando um serviço público, ele causa dano a alguém, esse agente ele pode estar prestando serviço público ou se aproveitando da condição de prestar serviço público. Lembrando que quando esse agente é um agente público que presta serviço público e causa dano a alguém, responsabilidade primária. Ou seja, é a própria administração que estava lá com seu agente prestando serviço público. Se ele causou dano, ela vai responder. Agora, quando é o agente de uma empresa concessionária, empresa de aviação, ou permissionária, empresa de ônibus, e esse agente prestando serviço público mediante concessão ou permissão causa dano a alguém, quem responde em primeiro lugar é a empresa. Seja a empresa concessionária, a empresa de aviação, né? Ou a empresa permissionária, a empresa de ônibus. Somente eu vou chamar a administração se a empresa não conseguir pagar. Por isso que a gente chama que no caso em que o serviço público ele é prestado por uma empresa contratada, por uma concessionária ou uma permissionária, a gente fala que essa responsabilidade ela é secundária, subsidiária, indireta. Por quê? Porque eu tenho obrigação do benefício de ordem. Qual é? Primeiro eu tenho que tentar receber da empresa. Se não deu, eu chamo a administração pública. Meus amigos, completinho, bonitinho, né? Encaixado. Próximo bloco, vamos começar a estudar o dano. Tem novidade aqui, tá bom? É VaptVupt, eu já estou voltando.